Fazia tempo que eu não soltava um vídeo pro quadro É Bom ou Apenas Nostalgia. Os hiatos já estão quase nível Yoshihiro Togashi quando lança algum Dragon Quest. Mas agora saiu um capítulo novo. E pra quem não sabe, aqui nesse quadro eu revisito alguma obra que eu consumia no passado e avalio se a mesma é boa de fato ou apenas convencia o eu juvenil do passado com pouca bagagem. E claro, uma review sem ser calcada naquela nostalgia cega e barata, assim como também nada de análises anacrônicas do tipo "ai, datado". Então hoje é dia de falar de Cybercop, os policiais do futuro. Aquela série que eu tô ligado que muita mãe começou a proibir o filho de assistir quando viu que tinha um personagem chamado Lucifer. A série Denoukkisatsu Cybercop, série de 1989, produzida pela Toho, que estreou no Brasil exatamente no Dia das Crianças de 1990, no Clube da Criança da Angélica. E o que posso dizer? Cybercop é tão foda que em 1994 eles foram pro Domingo Legal do Gugu, mané. Código JP001HP é o modelo aperfeiçoado dos primeiros protótipos desenvolvidos no projeto Cybercop. Mesmo 4 anos depois de sua estreia, a série ainda fazia a criançada pirar. E o SBT teve que se render e meio que acabar fazendo uma propaganda de um programa exibido pela concorrência. Mas aí só tem uma coisa errada. Se os Cybercops foram pro Domingo Legal, como que o Ryoichi perdeu a oportunidade de participar da banheira do Gugu? Esse meu charme ainda me mata. Mas é claro que eles eram integrantes do Circo Show que faziam apresentações usando as armaduras usadas no Japão. E acabaram até sendo matéria no Aqui Agora, também no SBT. Eu lembro que a série fazia muito sucesso na época, mas curiosamente hoje ela é bem menos instrumento de nostalgia se comparado com Jaspion, Jiraiya, Changeman, Kamen Rider Black e companhia. Talvez isso acho que se deva aos efeitos especiais da série. E não vou vir com esse papo besta de envelheceu mal. Na época os resultados entregados em Cybercop dos efeitos especiais já estavam bem abaixo. Seja se comparar com as séries da Toei que faziam sucesso por aqui, como Jaspion, ou até produções bem mais antigas, como as séries Ultras. Mas ainda assim na época eu assistia e achava tudo super high-tech. E temos de levar em conta que a série foi produzida pela Toho, a casa do Godzilla e outros diversos monstros que estão entre os mais populares dentro do gênero Kaiju Eiga, que significa cinema de monstros. Em 1984, a Toho entregava isso com o retorno de Godzilla. Enquanto em 1989 entregava isso com Cybercop. E já deixo claro que foi sim uma comparação injusta, já que o ano de produção não é a única variante que tem de se levar em consideração, mas sim que o orçamento e nível de produção para cinema é outro patamar, se comparar com série televisiva. E sem falar que Godzilla a essa altura já tinha mais de 30 anos de legado e conhecido mundialmente, enquanto Cybercop foi uma série televisiva e a certo modo bem experimental. Mas acho que é um tanto nítido ver que a série foi um tanto negligenciada pela Toho. Lembrando que na época de Cybercop, a Toho estava produzindo o filme Godzilla vs Biollante. E provavelmente por isso a produção de Cybercop tenha sido tão prejudicada. A série teve baixo orçamento e boa parte teve de ser filmada em tela verde. Parecia aquele chroma key falhando quando seu streamer favorito faz uma live. A coisa soava como os efeitos especiais vistos em Chapolin.
usaram o estilo de filmagem VTR que já tinha sido usado anteriormente em Andromelos da Tsuburaya. Mas Andromelos era todo filmado em estúdio, então a parada não ficava esquisita igual em Cybercop. A nível de comparação, enquanto o Cybercop usava um chroma key primitivo, nessa época a Toei usava em suas principais produções a técnica ECG, com a sobreposição de duas películas pré-gravadas, onde era possível manejar a saturação de cada película. Isso começou a ser usado em Sky Rider em 1979. Nessa época o resultado ainda era ruim, e o Shotari Shinomori não gostava, mas nos anos 80 melhoraram bastante, e passaram a ser usados os Metal Heroes. No entanto, era algo caro que precisava de especialização e maquinário especial. De início, isso era mandado para ser feito no exterior, mas já na metade dos anos 80, eles aprenderam a usar e o resultado ficava bem bacana. Olha, eu estou acostumado a ver muita coisa antiga, produção de baixo orçamento, e não fico cricrizando com efeitos especiais mais simplistas. Mas em Cybercop de fato chega a dar aquela incomodada. Lembro que lá para 2008 eu fui com os amigos para um evento de anime e eu queria ir para a sala de tokusatsu. E eu era o único fã do gênero ali no grupo. E estavam exibindo exatamente Cybercop. Os moleques riam, alopravam a série e zombavam mais ainda quando na abertura o narrador dizia: Cybercop, os policiais do futuro. Ah, do futuro, isso aí, kkkkkk. Nem preciso dizer o quanto esse tipo de mentalidade me irrita, mas enfim. Mas acho que é fácil demais apenas vir com esse papo de youtuber padrão, falando que a série apresentava defeitos especiais e 30 anos depois fica ridicularizando a parada toda. Mas algo que vejo pouca gente falando é o quanto o Cybercop foi audacioso. E apenas acho que o fato deles ainda terem entregado tudo isso mesmo com tantas limitações é digno sim de se tirar o chapéu. Cara, arrisco dizer que nenhuma série da Toei ou da Tsuburaya dos anos 80 e início dos 90 chegou sequer perto de ser tão ambiciosa. Episódios que retratavam satélite caindo sobre Tóquio, Júpiter pilotando sua motoca fudelona em tubulações, em cima de uma nave gigantesca, plataformas marítimas sendo engolidas pelo mar, paisagens futuristas e afins. Acho que muita gente vai falar: ai, se não tem a capacidade de fazer bem feito, nem faça. Mas cara, eles tinham uma ideia legal e não se intimidaram mesmo com as limitações e entregaram aquilo que se propuseram. Driblaram o baixo orçamento de diversas formas e conseguiram ser ousados. Acho muito mais louvável do que fizeram em Cybercop do que, por exemplo, em Kamen Rider Black RX, em que os personagens teriam ido para a dimensão Kaima e era tudo apenas a mesma pedreira de sempre. A maior parte do patrocínio da série foi da Takara, a fabricante de brinquedos que futuramente nos anos 2000 entraria no ramo de tokusatsu, produzindo séries como Ryukendo e Tomika Hero. E assim, a Takara que fez os bonecos e brinquedos de Cybercop. E uns hominhos maneiraço, diga-se de passagem. Chupa, Bandai! Curioso que no Brasil, na época, os heróis solitários nos moldes de Metal Hero chamavam mais a atenção do público do que os Sentais. Já agora, o público tokusatsu jovem caga pra Metal Hero, o que é uma pena. Não sei dizer o porquê da preferência, mas acho que a ação mais intensa dos Metal Heroes, aliada aos trajes e veículos com aquela estética high-tech dos anos 80, chamava atenção. E até hoje me atraio infinitamente mais por essa estética oitentista high-tech, como vista em Gyaban, Jaspion, Spilvan, Robocop, os veículos do segundo filme de Alien e tal, do que o que eles consideram tecnológico e arrojado da ficção atual. E acredito que o trunfo de Cybercop no Brasil seja pelo fato de ter as cores e um grupo de personagens contrastantes típicos de um Sentai e um visual mais tecnológico e arrojado oitentista, estilo Metal Hero. A série é ambientada em um futuro próximo, no caso o futuro de 1999, mas a ideia era retratar um conflito no novo milênio, já que no começo da série tem a virada pro ano 2000. Talvez para quem seja muito novo não compreenda essa mística ao redor da chegada dos anos 2000. Primeiro que por alguma razão a palavra 2000 soava tecnológica para os publicitários.
Então, nos anos 90 era cheio dos produtos que se vendiam como tecnológicos e inovadores, colocarem 2000 no nome. Tipo Sonic 2000, Facas Guinso 2000 e assim por diante. Além do medo do tal bug do milênio, que seria a possibilidade dos computadores da época não entenderem a mudança de 1999 para 2000, já que desde os anos 60 os computadores usavam calendários internos de 2 dígitos, e depois de 99 viraria 00, e assim as máquinas poderiam entender que era o ano 1900, ou então 19.100, e isso em teoria poderia gerar grande impacto na sociedade, afetando cofres digitais, sistemas de aeroportos e usinas nucleares. Pois é, praticamente um plot de episódio de Tokusatsu mesmo. E claro, não podemos esquecer das tais profecias que o mundo acabaria nos anos 2000. Apesar que de fato muita coisa boa morreu nos anos 2000 mesmo. O ano 2000 já tem heróis. Cybercore. E nesse futuro, a Polícia Metropolitana de Tóquio tem um grupo especial chamado ZAC, uma espécie de polícia tecnológica que age em situações mais perigosas e complicadas que estão além da alçada da polícia comum. O que acho curioso que mesmo eles sendo os heróis que salvam Tóquio e possivelmente o mundo de todo tipo de situação mirabolante, eles meio que sabem suas limitações. Como quando eles vão enfrentar um veículo que é tipo um tanque de guerra voador que está atacando as rodovias. Mas isso é trabalho pro exército, não devia ser trabalho pra gente. E a ZAC tem como recruta policiais treinados que usam as unidades Cyber, que são essas armaduras tecnológicas que oferecem proteção e super habilidades ao seu usuário. Eles se transformam dentro das cabines chamadas de Cyberbeat. E nem a pau que tudo isso daí cabe dentro desse trailerzinho aí. A equipe do ZAC é formada pelo Capitão Oda, rígido, porém tranquilo e amável com seus recrutas. Mizui Shimazu, a vice-chefe mais rígida que o próprio Oda, no qual sempre rola um climinha entre os dois. Ela é viúva do criador das unidades Cyber, Daisuke Yazawa, o especialista em computação. Miho Asakura, oficial de comunicações. Ela é a garota tonta do grupo, que sempre faz trapalhadas e que absolutamente ninguém respeita. E claro, os policiais que vão para as missões. A Tomoko Uesugi, que mesmo sem possuir uma unidade cyber, também é considerada uma cybercop. Nervosinha e determinada, é o coração da equipe, que alerta os companheiros para várias situações e ajuda a coordenar o trabalho em equipe deles. Akira Hojo, ele é o líder dos Cybercops. Mesmo se mostrando um cara ranzinza e brigão, possui um grande coração e valoriza seus amigos. Ele usa a unidade Marte de cor verde, a unidade Cyber preparada para usar armas de impacto e destruição. Quando criança, seu pai se suicidou após ser arruinado por uma empresa, e usando seus conhecimentos em computação como hacker para se vingar da empresa. Ele foi pego e o Capitão Oda o levou para a academia de polícia para direcionar seu senso de justiça, e acabou se tornando o segundo pai para Akira. Ele é um dos personagens mais desenvolvidos no decorrer da série, e é o meu Cybercop favorito. Ryoichi Mori, fanfarrão e mulherengo. Ele é o zoeiro do grupo. Ryoichi perdeu seus pais em um acidente de trânsito. Ele veio da roça e deixou seus 4 irmãozinhos aos cuidados de seus tios da fazenda. Ele usa a unidade Saturno de cor branca. Ele é basicamente o radar ambulante do grupo. Sua unidade é equipada por diversos sensores capazes de captar calor, ondas de rádio e ainda possui recursos como visão raio-x e infravermelho. Osamu Sayonji, o de aparência mais jovem, que faz o tipo mais ingênuo. Seu irmão mais velho era um policial que morreu no cumprimento de seu dever. Ele decide também se tornar um policial. Ele usa a unidade Mercúrio de cor azul, a unidade ideal para missões que exijam velocidade. E claro, Shinya Takeda, o protagonista da série. Ele havia sido encontrado pela Interpol durante uma tempestade elétrica. Ele surge no primeiro episódio da série como novo integrante do Cybercop. Ele não se lembra de nada de seu passado. Ele é um sujeito impulsivo e de sangue quente. Ele usa a unidade Júpiter de cor vermelha. Cara, acho impressionante a infraestrutura urbana de Tóquio.
Os caras podem estar em qualquer canto da cidade que podem usar seus cybercards, seja em um orelhão ou em algum terminal escondido em algum canto para requisitar as Cyber Weapons, que ficam dentro de maletas e são enviadas por tubos subterrâneos até os Cybercops. Eles possuem arsenal com armas como metralhadoras, brocas, bazuca. Sério, eu sempre achei legal o conceito dessas armas aí. Mas enquanto os Cybercops têm todo tipo de arma boladona, só resta isso a coitada da Tomoko. Cyber Rockbuster, conectado! Cyber Discrusher, conectado! Cyberpá. Tomoko não possui uma unidade Cyber. No entanto, era para ela usar a unidade Venus. Mas o traje nunca foi feito por falta de verba. E em um episódio até brincam com isso, quando Tomoko reclama se sentindo injustiçada por não possuir uma unidade, acusando a polícia de ser machista. Em vez disso, devia ir pra cozinha aprender a pilotar um fogão. É puro machismo. Não importa ser homem ou mulher, o que vale é a capacidade de cada um. E eu também, como uma mulher, concordo com você. Mas sabe como é? Foi decisão dos homens, Lexi. Está querendo me dizer que eles me acham incapaz? Não. Tem problemas financeiros envolvidos. Desenvolver uma única unidade custa o equivalente à compra de 10 aviões de guerra. Droga! Foi naquele episódio curioso em que suspeitaram que havia algo de estranho acontecendo com Tomoko na academia feminina de polícia e eles resolvem investigar. Mas lá não é permitida a entrada de homens, então eles fazem um desfile para saber quem ficaria mais convincente como mulher. E Osamu e Ryoichi são os escolhidos. No entanto, no mangá de Cybercop que saiu na época da série, a Tomoko chega a usar a unidade Venus. E uma curiosidade é que depois surge o Cybercop Lucifer, e Lucifer é um dos nomes dados ao planeta Vênus na mitologia romana. E o foda é que essas unidades são realmente bem tecnológicas. Elas têm leitores e gravadores de disquete. Acredito que seja uma peculiaridade da unidade Saturno. Acho que muita gente mais nova hoje sequer deve saber o que é disquete. A Zaki havia sido criada para agir em missões especiais. No entanto, surge a misteriosa organização terrorista Destrap, que deseja submeter a humanidade sob o controle das máquinas. A Destrap é liderada pelo Führer, e seus planos são arquitetados pelo Barão Kageyama, que comanda esse trio de vilões com nomes inspirados em cientistas como Madame Darwin, Dr. Einstein e Dr. Floyd. E com o decorrer da série, vamos descobrindo que a Destrap é uma organização que no futuro controlaria o mundo através das máquinas, e que Takeda também veio desse futuro, sendo que uma parte da série ele fica atormentado com a possibilidade de ter sido um traidor que trabalhou pela Destrap. Tanto que quando se encontra em perigo e fica furioso, ele consegue ativar a Cyber Força, uma fenda dimensional que envia a Júpiter a arma Cyber Thunder Arm. E esse escudinho aí que sei lá de onde surge. E aí está um dos pontos que eu pessoalmente não gosto muito. A maioria dos inimigos são destruídos pelo Júpiter usando a Cyber Força. Poucos inimigos são de fato destruídos pelos demais integrantes do grupo. Na série também surge o famoso Lucifer, que de início surge como inimigo que chega arrastando um caixão. Uma clara referência ao filme Django, em que ele guardava sua metralhadora no caixão que ele arrastava. Ele também veio do futuro e lutava junto de Takeda contra o domínio das máquinas. Mas agora ele é manipulado por Barão Kageyama, que o fez acreditar que Takeda havia traído o movimento. Porra, tu traiu o movimento, velho. Até que ele descobre a verdade e se alia aos Cybercops. O que tínhamos acesso aqui na época não era assim tão comum vermos um vilão, entre aspas, se juntar ao lado dos heróis. No entanto, ele não se junta ao Zaki e nem passa a andar com um grupo. Ele se torna uma espécie de D'Artagnan dos Cybercops, já que D'Artagnan era considerado o quarto mosqueteiro. Lucifer só aparecia em breves momentos para livrar os Cybercops de uns apertos. Se for ver, é a dinâmica de muito integrante extra de Sentai, que costumam ser chamados de Strikers. Isso bem antes da Toei começar a adotar esse esquema de colocar um integrante extra que surge para ajudar em momentos críticos. Acho que Lucifer veio do futuro e começou a achar maneiro mandar uns hang loose por causa do Ronaldinho Gaúcho.
Mas na moral, acho o visual da unidade Lucifer sem graça. Acho que ela poderia ter um design mais interessante, como os demais integrantes, com alguns elementos que realmente remetessem a uma unidade de Cybercop, sendo que o único detalhe em comum é essa boquinha carrancuda. Acharia legal se o Lucifer usasse uma unidade cyber preta e com um design mais interessante, ia ficar do balacobaco. Eu senti que depois do episódio 13, a série deu uma melhorada em seus efeitos especiais, já que antes disso era quase tudo feito em chroma key, mas depois passaram a dar uma diversificada. A série tem vários episódios marcantes, como o episódio onde todos acharam que iriam morrer e que Tokyo seria varrido do mapa, com a Distrap fazendo um satélite cair em cima da cidade. Alguns episódios bem divertidos, como já citei que a Tomoko reclama por não ter uma unidade cyber, o episódio que chega a mamãe do Osamu querendo tirar ele fora da polícia, o típico episódio onde surgem os clones malignos dos heróis. Aqui são androides que possuem as exatas mesmas habilidades dos Cybercops, mas com a vantagem de não saberem o que é desgaste. Então Ryoichi sugere a ideia do Jankeipon. Assim como a pedra vence a tesoura e o papel vence a pedra, cada um deles lutaria contra o Cybercop que teria mais facilidade para derrotar. Mas aí o ego fala mais alto, né? Quem assumiria que seria mais fraco do que o companheiro de equipe? Esta luta contra quem você possa derrotar. É isso aí. Então vamos ver quem poderá derrotar quem. Ryoichi, foi você que teve a ideia. Então eu vou acabar com Marte. Mesmo que seja falso, Marte não era tão fraco a ponto de perder para você. O episódio onde surge o agente Pai Long, vindo da polícia de Hong Kong, interpretado pelo ator dublê Junichi Haruta, conhecido por ter feito Magaren de Jaspion, Gogo Black de Gogo 5 e Dyna Black de Dynama. O episódio é pura homenagem ao cinema de Hong Kong, com direito a Haruta fazendo Bruce Plotation, imitando os movimentos e trejeitos de Bruce Lee, incluindo o embate típico desses filmes, do Karate vs Kung Fu. Aliás, para você entender do que eu estou falando, fiz um vídeo sobre a importância dos filmes de Kung Fu e a influência ao redor do mundo do cinema de Hong Kong. Se não viram, dê uma olhada. O que fode é que na dublagem o Pai Long ele parece o Bob falando, o vilão do canal Colônia Contra-Ataca. Praticaram uma verdadeira arte marcial lhe dá medo? Bem, isso é bom para quem não quer se machucar. A série tem várias reviravoltas. No início, Takeda, o Júpiter, vive tendo atrito com Akira, o Marte, que vive o chamando de amador, dizendo que não considera parte da equipe e não tem a menor tolerância por qualquer falha que ele cometa, por menor que seja. Mas já pro fim da série, Akira já está bem mais amigável. E quando Takeda se sente péssimo após ter a Cyber Thunder Army roubada pela Distrap, inclusive sendo crucificado pela mídia por isso, Akira se mostra compreensível, dizendo que a culpa não é dele, tentando tirar esse peso da culpa de suas costas. E cara, a trilha sonora da série é muito boa. Eu particularmente me empolgo com várias da BGMs, que são as músicas instrumentais de fundo que tocam nas cenas. Provavelmente nesse vídeo vocês estão escutando alguns exemplos, assim como as músicas cantadas, como a Tsuyoku no Jupiter. E claro, a abertura Asueno e Sakebi, que é maneiraça. E as cenas da abertura foram gravadas no Autódromo de Suzuka. O que me faz lembrar que o ator Tom Saeba, que interpreta o Ryoichi, o Saturno, se tornou um dos comentaristas de automobilismo mais populares do Japão. Lembrando que ele também participou de Ultraman Gaia. E o encerramento Shooting Star é cantado pela Mika Chiba, que interpreta a Tomoko. Nos encerramentos dos primeiros episódios, mostra o pessoal do Cybercop todo paquitão tocando a música em um show, mas depois pra metade da série substituem com cenas do seriado. E aí, prefere a versão que mostra eles tocando em uma banda ou a segunda versão? Aí me lembra do episódio que mostra a Tomoko cantarolando a música de encerramento. Mas aí na dublagem, a dubladora dá aquela embromada. Já que estou falando do elenco, devo falar que todos os Cybercops, incluindo Lucifer e excluindo Júpiter, eram atores dublês e faziam as cenas de ação vestindo o traje. Takeda, o Júpiter, foi interpretado pelo ator Tomonori Yoshida.
que achei que agregou carisma ao personagem. Depois ele chegou a participar de Ultraman Gaia e Grand Caesar nos anos 2000. Mercúrio, o Osamu, é interpretado por Ryoma Sasaki. E Akira, o Martin, interpretado por Shogo Shotani, que chegou a participar de Jiraiya, Ultraman Tiga, B-Fighter, Ultraman Gaia e alguns filmes. Infelizmente, ele caiu em profunda depressão e foi assolado pela síndrome do impostor após ser afetado pela crise econômica, cometendo suicídio em 2002 saltando de um prédio. Dizem que ele adorava mesmo Tokusatsu e realizou o sonho em Cybercop em ter feito o papel de algum herói. Alguns falam que ele trabalhava empenhadamente em um projeto envolvendo uma nova série dos Cybercops, mas nunca foi aceito. E que supostamente isso tenha sido uma de suas frustrações que o levou a tirar sua própria vida. Mas tudo isso são boatos que se encontram na internet, nada realmente confirmado. Recentemente apareceu essa postagem que seria supostamente uma carta de um amigo pessoal de Shotani após o suicídio. De qualquer forma, tem essa foto com o encontro do elenco homenageando o companheiro. E sobre o enredo de Cybercop, tem aquela temática típica de Exterminador do Futuro, com Takeda e Lucifer tentando impedir um futuro distópico onde o mundo é controlado pelas máquinas. A Destrap tem como argumento o fato dos seres humanos serem imperfeitos, repleto de falhas e passíveis de erro, enquanto as máquinas são exatas e isentas de subjetividade. Sendo assim, os Cybercops representam o equilíbrio entre a ciência, a tecnologia e o calor humano. Durante a série fica claro o interesse romântico entre Takeda e Tomoko, enquanto Akira também desenvolve interesse amoroso por Luna, uma das vilãs. Pois é, essa coisa de romance entre herói e vilão de Tokusatsu não é exatamente uma novidade inusitada que surgiu no anime Koiwa Sekai Seifuku. E a série apresenta algumas reviravoltas, como o fato do Führer não passar de apenas um supercomputador programado pelo Barão Kageyama, e os demais vilões serem androides construídos por ele, o que desencadeia um desfecho interessante, já que eles passam a questionar suas existências, o motivo pelo qual lutam, e sem falar a melancolia em descobrir que toda sua existência é uma farsa, que não passam de simples marionetes de Barão Kageyama. E revela que as motivações de Barão Kageyama são ecológicas, já que ele quer evitar que a humanidade destrua todo o planeta. Olha, eu apoio totalmente ecologia, mas pra mim não faz muito sentido o cara querer um mundo totalmente automatizado e controlado por máquinas, dizendo que busca isso em prol da natureza. E os Cybercops se negam a aceitar que um único indivíduo decida o futuro da humanidade sozinho, criando um mundo sem livre-arbítrio e, como disse o Capitão Oda, temos um dever de fazer um hoje melhor que ontem e um amanhã melhor que hoje. Aquela mensagem positiva que é comum das maiorias dos tokusatsu que criticam as atitudes escrotas da humanidade, mas que querem confiar que o ser humano irá melhorar e fazer a coisa certa. Mas agora vemos que, além de praticamente sermos controlados pelas máquinas, no sentido de haver toda uma idiotização e dependência da tecnologia, até para questões mais banais, continuamos ainda degradando o nosso planeta. Estamos passando por mudanças climáticas bruscas, espécies em extinção, mares poluídos, nossa Amazônia cada vez mais desmatada. É foda. Mas é isso, ao meu ver, Cybercop é mais do que mera nostalgia. E ao rever eu compreendo quando algum amigo me diz que é a sua série favorita. Cybercop pegou sim emprestado alguns elementos vindo de outras franquias famosas do gênero, mas ainda assim conseguiu entregar algo tão único e tão próprio. Se querem dar uma diversificada, sair dessa de apenas ver Sentai, Kamen Rider e Ultraman, Cybercop é uma boa pedida. Basta superar a estranheza dos efeitos especiais da série, que certamente encontrará um tokusatsu divertido, que mescla humor com dramaticidade, personagens com uma dinâmica e carisma bem melhor do que muito Sentai. Além de ser uma série bem audaciosa, ela meio que acaba abordando assuntos bem atuais, como essa história aí de hoje querer usar a inteligência artificial para substituir as pessoas. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível.
E vocês aí, quais suas experiências e lembranças com Cybercop? Comentem aí embaixo. E se por um acaso curtiram essa bagaça, metam aquele no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo nos grupinhos de Tokusatsu e com seu amiguinho nostálgico. Até o próximo vídeo. Fui!